Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Olha só esse tempo. Já estamos de novo com frio, hein? Essa semana uns dias quentes, né? E hoje o final de semana já não estava muito ali, né? Ontem já estava friozinho, hoje um frio. E aí, o que vocês acharam da aula de sexta-feira? Olha, a Pro está programando para a gente fazer aulas como aquela, né? Ter aqueles momentos, né? Mais vezes, tá? Mas para isto, nós precisamos dar uma agilizada no conteúdo, né? Vocês sabem que ainda tem bastante conteúdo aqui do terceiro bimestre, então nós vamos fazendo e assim, conforme a Pro for sentindo que tá um pouco, aliviou um pouquinho, que vocês estão como que fala, vocês estão participando mais, né? Aí a gente sobra um tempinho para essas aulas, tá bom, meu amor? Para esses momentos que a gente tem de interagir para se distrair. Então, hoje em português, nós vamos começar no capítulo 2. O que nós vimos no capítulo 1 de português? Né? Nós começamos no capítulo 1 como inserir a tecnologia na educação, né? Nós vimos temas sobre esse, como inserir a tecnologia na educação. Aí teve o texto aqui, né? Razões para aproximar a tecnologia da sala de aula. Aí tivemos um momento de explorar o texto. Aí, na página 13, nós tivemos o Autor é Você, produzindo uma reportagem. Ainda eu não estou recebendo, né? Então, isso aqui a gente vai aproveitar marcando a parte. E nós estudamos as palavrinhas, né? Seção com SC cedilha, seção com S, 2S, seção com C e 2S e depois preposição. Então, agora, no capítulo 2, pois bem, e eu passei a semana passada para vocês, foi a apostila preta e branca, né? A apostila preta e branca da página 14. Deixa eu me ver. A página 14 a 15, a página 7, 8 e 9, né, de português, que nós vamos estar corrigindo hoje, tá? Hoje nós vamos corrigir, tirar as dúvidas e tudo mais. Então, aqui no capítulo 2, o tema é: a tecnologia torna o ser humano mais inteligente? O nosso jornal está ficando bom, mas acho que falta alguma coisa. Seria interessante se tivéssemos uma sessão de tirinhas, por exemplo. Aí a professora: existe um outro gênero textual muito comum em jornais, chamado charge. Vocês vão gostar de conhecê-lo. 1. Você também gosta das tirinhas publicadas em jornais? Assinale a seguir as que você já leu. Então, aqui, Turma da Mônica, Calvin e Haroldo, Menino Maluquinho, Armandinho, Mafalda e Snoopy. Aqui vocês vão estar assinalando qual dessas que vocês já leram. Então, aqui, vocês já leram alguma dessas charges, né? 2. As tirinhas lembram muitas histórias em quadrinhos, não é mesmo? Né? Mas qual será a diferença entre esses gêneros textuais? Troque ideias com o professor e os colegas. Qual será a diferença entre as charge e as histórias em quadrinhos? Então, depois no Google Meet, nós vamos estar discutindo sobre isso, né? Conversando sobre isso. Mas o que vocês imaginam, né? Qual que é a diferença nesses gêneros textuais, né? As tirinhas publicadas em jornais ou as histórias em quadrinhos? Como que elas se apresentam, né? Será que elas usam o mesmo tipo de linguagem? Será que elas usam, como se diz, a mesma linguagem gráfica, né?
como que elas representam? Como eu lendo uma tirinha, né? Ou eu lendo uma história em quadrinho. Como que eu identifico a fala dos personagens que aparecem na história? Como que eu identifico a fala? As duas usam a mesma linguagem gráfica? Né? Chama-se linguagem gráfica, né? Então, como que é? Aí a gente vai estar conversando, tá? Isso é só vocês para observar. Pega no jornal, né? Uma tirinha e pega um gibi, por exemplo, história em quadrinhos. Qual? As semelhanças, o que elas se parecem, né? Tá bom? Aí 3. Masaru ficou curioso e pesquisou rapidamente no celular o que era uma charge. Veja abaixo uma imagem que o site de busca utilizado por ele apresentou como resultado. Pense um pouco e cite algumas características que tornam as tirinhas e a charge semelhantes, né? Então, olha aqui, Masaru, ele foi rápido. Vocês também são rápidos. Então, ele pesquisou rapidamente o que era uma charge, né? Aí, olha a imagem, né? Que ele teve no site de busca. Pense então um pouco e cite algumas características que tornam as tirinhas e a charge semelhantes, ok? Então, aqui, vejam essa charge aqui. Prestem atenção, né? E descrevam o que vocês estão vendo nessa charge. O que vocês, olhando para ela, vocês veem? Prestando bastante atenção, né? Aí, após vocês prestarem atenção, né? A charge e as tirinhas, elas têm uma apresentação em comum, a charge e as tirinhas. Qual que é essa apresentação em comum? Como eu já havia falado na questão 2, né? O que elas usam? As duas, para transmitir a mensagem, tá? Pensa aí, procura e nós vamos estar conversando no Google Meet. A professora Elaine, então, iniciou a aula do dia apresentando um exemplo de charge aos alunos do 4º ano. Veja-o a seguir. Hora da leitura, texto 1. Prontos para anotar? Anotar a matéria? Por quê? Olha aqui. Prontos para anotar? Anotar a matéria? Por quê? Aí lá na lousa, nós temos porquê separado e com acento. E temos a interrogação, barra, porquê junto, com acento. Hora de explorar o texto. A professora Elaine explicou aos alunos que a charge é uma ilustração humorista, veiculada pela imprensa, que tem por finalidade criticar algum acontecimento noticiado recentemente ou mesmo o contexto histórico, econômico, cultural ou social em que vivemos, tá? Então, a professora Elaine tá explicando aqui sobre a charge. Vamos lá. Que a charge é uma ilustração humorística veiculada pela imprensa que tem por finalidade criticar algum acontecimento noticiado recentemente, ou mesmo o contexto histórico, econômico, cultural ou social em que vivemos. Sabendo disso, responda as perguntas a seguir. A. Qual é a situação muito comum nos tempos atuais retratada na charge? Qual é a situação muito comum nos tempos atuais retratadas na charge?
Primeira é como fazer as anotações na sala de aula. A falta de atenção dos alunos na aula. Como o professor ensina nos dias de hoje. Qual é a situação que está retratada na charge? Que a professora está falando, lendo, né? Como fazer anotações na sala de aula, a falta de atenção dos alunos na aula, como o professor ensina nos dias de hoje. E aí, o que vocês entendem? Ok? B. Essa situação poderia ter acontecido na época em que seus pais frequentavam a escola? Justifique sua resposta. Na época que o papai e a mamãe estavam na escola, eram crianças iguais a vocês são hoje, né? Que vocês são hoje. Essa situação poderia ter acontecido? Sim ou não? Justifique sua resposta, ok? C. Ao perguntar prontos para anotar, o que a professora provavelmente esperava dos alunos? A professora pergunta para eles, prontos para anotar? O que a professora estava esperando deles? Quando a prof fala para vocês, falava lá na sala, crianças, pronto? Vocês estão prontos? Né? Pensa. D. Você acredita que, ao tirarmos uma foto da lousa, o conteúdo é aprendido da mesma maneira que ao fazermos um registro escrito no caderno? E aí? Vocês acham, né, que é a mesma coisa? Olha aqui os alunos. Tic, fotografando a lousa. É a mesma coisa? O aprendizado é o mesmo? A professora vai lá e passa no quadro o conteúdo. O aluno vai lá e tira uma foto. Você acredita que o conteúdo é aprendido da mesma maneira do que eu ir lá e registrar essa matéria no caderno? Você sabia? Existem diferentes jeitos de aprender. Ler silenciosamente, ouvir, escrever, ler em voz alta, explicar o que entendeu a alguém, etc. Então, tem pessoas que ela lê em silêncio, como se diz, lê com os olhos. Tem outra pessoa que lê em voz alta. Agora tem aquela outra que ela gosta de ouvir. Tem outra que só escrevendo, né? O mais comum é combinarmos diferentes estratégias para assimilar um conteúdo. Por isso é que você exercita diferentes formas de registro na escola. Fotografar a lousa pode ser interessante, mas depois de ter feito um registro que exija mais do que simplesmente apertar um botão. Ao ler a charge apresentada, Marina logo notou que esse texto faz uso da linguagem verbal, ou seja, das palavras, e da linguagem não verbal, isto é, das imagens. A professora explicou aos alunos que quando um texto utiliza esses dois tipos de linguagem, ele é considerado um texto de linguagem mista. Verbetes de dicionário são exemplos de texto de linguagem verbal. Placas de trânsito sem palavras são textos de linguagem não verbal. Histórias em quadrinhos são textos de linguagem mistas. Olha aqui, nós temos aqui os 3 exemplos. 2. De acordo com a diferença entre a linguagem verbal e não verbal, indique: A. Os elementos verbais do texto.
Quais são os elementos verbais do texto? Né? Vamos voltar lá no texto 1. Quais são os elementos verbais do texto? Então, vocês vão anotar aqui. Aí, na B, os elementos não verbais do texto. Quais são? Vamos lá para o texto 1 e vamos descrever os elementos não verbais. Ok? É só prestar atenção e ver aqui, nesse texto. 3. Os elementos verbais e não verbais da charge servem para que o chargista manifeste sua opinião, diferentemente de um repórter que não deve expressar opiniões ao escrever. Pela análise do texto, é possível verificar que a opinião expressa é uma crítica à professora que insiste em escrever na lousa ou dependência da tecnologia por parte dos estudantes. 4. Imagine que, em vez de linguagem mista, o texto que você leu utilizasse apenas a escrita. Como ele seria? Aí tá vendo aqui que tem o caderninho, que alguns fazem de desentendido. Ah, não sabia que era para fazer no caderno, mas a apostila ela é clara e objetiva. Então tá aqui, olha o 4. Imagine que, em vez de linguagem mista, o texto 1, esse texto que nós lemos, utilizasse apenas a escrita. Como ele seria? A. Faça uma experiência transformando a charge que você leu em um texto verbal. Então, vocês vão lá voltar para o texto 1. Aqui está com uma linguagem mista, né? Que tem imagem e tem escrita, né? Como fala aqui. A linguagem verbal, ela tem o uso das palavras e a não verbal das imagens, né? Só que aqui está pedindo para, no caderno, você faça uma experiência transformando a charge que você leu em texto verbal. Só verbal, ok? Faça isso no caderno. B. Na sua opinião, a crítica foi exposta da mesma maneira na charge e no texto verbal? Por quê? Se ela fosse escrita só no texto verbal, igual vocês vão escrever, né? Essa crítica, ela teria sido exposta, percebida ao leitor, ok? Resposta pessoal. Marina ficou empolgada depois de ler o texto, pois adora desenhar. Ela não via a hora de poder colocar tirinhas no jornal que estava fazendo com seus amigos. A professora explicou que, apesar de lembrar uma tirinha, o texto lido chama-se charge. Para que seus alunos pudessem compreender esse gênero textual, apresentou a eles uma tirinha e pediu que a comparassem com o texto lido na sessão Hora da Leitura. Charge e tirinha são textos diferentes, está dizendo a professora. Seu professor também apresentará a você uma tirinha para fazer essa comparação. Então, vamos lá. No caderno, depois. 5. Com a ajuda do professor, compare a charge e a tirinha e indique as semelhanças entre esses dois textos. Então, crianças, para que vocês comparem, né, a charge e a tirinha e indique as semelhanças entre esses dois textos, a Pro vai mandar para vocês, tá? Após a aula, assim que eu enviar a aula, eu vou mandar para vocês dois textos, uma charge e uma tirinha. Aí vocês vão estar fazendo essa comparação, ok? 6. Entre as funções de uma tirinha, é correto afirmar que ela é produzida para apresentar fatos do cotidiano, escrita para fazer críticas a diversos problemas, feita para apresentar em quadrinhos pequenas histórias.
Então, qual que é a função da tirinha? Qual dessas três? 7. Emília reparou que todo texto feito com quadrinhos, ou seja, compostos de quadros com balão de fala, é lido de uma mesma maneira. Você percebeu isso? Assinale a seguir a ilustração que representa adequadamente o sentido da leitura dos balões de fala. Então, nós temos aqui, ó. Olha o unicórnio que o meu prefeito me deu. Pequenininha, a Pro não enxerga fácil não. O burrinho. Podia ter sido um colorido. No segundo quadrinho. Olha o unicórnio que o prefeito me deu. Podia ter sido um colorido. Terceiro quadrinho. Olha o unicórnio que o prefeito me deu. Podia ter sido colorido. Então, assinale a seguir a ilustração que representa adequadamente o sentido da leitura dos balões de fala. Então, vocês vão ler esses três repetidamente e vão assinalar a ilustração que representa adequadamente o sentido de leitura dos balões de fala. Pro, não entendi essa questão. Eu tô olhando aqui, Pro, e eu tô vendo tudo igual, né? Então, preste atenção. Qual balão de fala apresenta o movimento que seguimos quando lemos um texto? Qual desses apresenta um movimento? Ou seja, a ordem que lemos o texto. Estamos vendo aqui nas imagens, 3 personagens, correto? Então, qual deles apresenta o movimento que seguimos quando lemos um texto? Preste atenção e assinale, tá? 8. A charge lida, assim como uma tirinha, apresenta uma história sequencial dividida em quadrinhos. A charge lida, assim como uma tirinha, apresenta uma história sequencial dividida em quadrinhos. Será que a charge, ela apresenta uma história sequencial? Olha o que ela está dizendo aqui. Sequencial significa aquilo que é feito em sequência, ou seja, que tem uma continuação. A turma começou a perceber algumas diferenças entre charge e tirinha. Para que todos compreendessem bem a charge, a professora propôs a leitura de outro exemplar desse gênero textual. Olha aqui, estamos lendo vários textos, né? Então, hora do texto. Texto 2. Neste governo, implantaremos computadores em todas as escolas. Investiremos muitos recursos financeiros em tecnologia educacional de ponta. É a notícia que eles estão ouvindo, né? Olha a cara da mãe, olha o filho. Que ótimo! Agora só falta contratar professores, providenciar as carteiras, reformar o prédio, melhorar a merenda, pontinho, pontinho, pontinho. Hora de explorar o texto.
Depois da leitura da charge, é possível dizer se a notícia transmitida pela TV é boa ou ruim? Por quê? Essa notícia transmitida pela TV, que está mostrando aí na charge, ela é boa ou ela é ruim? Por quê? Não pode só pôr sim ou não, tem que explicar. 2. De acordo com a fala e a expressão facial do garoto, é possível afirmar que ele acredita que a tecnologia vai causar grandes transformações nas escolas? Por quê? Olha pela cara dele, pela face, a expressão facial dele, né? É possível afirmar que ele está acreditando que a tecnologia que a televisão está dizendo vai causar grandes transformações na escola? Por quê? Vamos para a última página, página 30. 3. Marina percebeu que essa charge apresenta semelhanças e diferenças em relação ao texto 1. Faça como ela e compare as charges para indicar os pontos semelhantes e os distintos. Anotem suas conclusões. Então, aqui na página 25, nós temos o texto 1. E na página 29, nós temos o texto 2. Então, a Marina, ela percebeu que essa charge apresenta semelhanças e diferenças em relação ao texto 1. Essa daqui, da página 29. Ok? Faça como ela. Compare as charges para indicar os pontos semelhantes e os distintos, os diferentes. Então, texto 1 e texto 2. O que tem no 1 que não tem no 2, ou o que tem no 2 que não tem no 1, ou o que tem nos dois, ok? Por último, 4. Ita notou algum curioso na charge. Ita notou algo curioso na charge. A fala do garotinho teve o tamanho diminuído gradativamente no balão. Olha lá. Começou letra grande e foi diminuindo gradativamente. Na sua opinião, por que o chargista utilizou essa estratégia de escrita? Por quê? Por que o garoto, o chargista escreveu dessa maneira, né? Teve essa diminuição, né? Diminuindo gradativamente a fala do menino. Porque o garoto fala que ótimo na charge? Por que vocês acham, né? Que foi acontecendo essa diminuição da letra gradativamente. 5. Urbano não entendeu porque o garoto inicia a fala com a frase que ótimo. Afinal, ele não acredita que só a tecnologia vai causar grandes mudanças nas escolas. Para que os alunos compreendessem a frase, a professora Elaine pediu a todos que consultassem no dicionário o significado da palavra ironia. Procure você também e depois faça o que se pede a seguir. A. Copie do dicionário o significado da palavra em destaque. Ironia. O que significa ironia? Então, vocês vão procurar no dicionário e vão escrever. B. Por que o chargista utilizou a ironia no texto? Por que ele usou ironia no texto? Ok? Sobrou muita coisa para nós conversarmos no Google Meet, para tirar as dúvidas, para vocês colocarem o que vocês entenderam, tá? Então, na aula de hoje de português, nós vamos fazer da página 24 à página 30. Estamos vendo sobre charadinhas, né? Temos 2 textos aí. E eu vou estar mandando para vocês, tá? Uma tirinha e uma charadinha para vocês, ok? Então, crianças, por hoje é só. Hoje na correção nós vamos precisar do caderno preto e branco, né? Que é o caderno de atividades. E vamos, assim, fazendo com bastante responsabilidade, vão se esforçando para sobrar tempo para a gente ter momentos descontraídos como sexta. Beijos! Amo vocês!